Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Antes de começar o vídeo, deixem o subscribe, metam um like e partilhem o canal com amigos que gostam de futebol. O tema do vídeo hoje será a antevisão do jogo para amanhã, que será o primeiro jogo do Mundial de Clubes entre o Futebol Clube do Porto e o Palmeiras. Vou-vos deixar o que é que eu acho que vai acontecer no jogo, em termos táticos e em termos de resultado, o quão difícil vai ser para o Porto defrontar o Palmeiras, em que nível é que está cada equipa, visto que os treinadores, por exemplo, o Abel vai fazer em outubro 5 anos que está no Palmeiras e já conseguiu conquistar 10 títulos, e o Anselmi, na sua carreira, só não, entre aspas, tem 4 títulos para 4 anos e nenhum deles foi no Porto, porque se chegou ao Porto em janeiro, quando o Porto estava completamente de rastos. E esse pequeno pormenor, já podemos falar um bocado do jogo da manhã, esse pequeno pormenor faz toda a diferença, porque um treinador que está numa equipa há quase 5 anos e outro treinador que está numa equipa há 6 meses e entrou a meio do campeonato, a diferença de, a diferença de momentos, ou seja, de trabalho dos dois é muito grande. Ou seja, tu quando estás há 4 5 anos numa equipa consegues trabalhar muitas coisas variadas, ou seja, desde as nuances táticas até as variabilidades ofensivas que consegues dar à equipa, variabilidades táticas dentro de um próprio sistema, consegues consolidar muitas mais coisas do que em 6 meses. Em 6 meses já andas a apalpar o perfil dos jogadores, ver qual é o jogador que serve para o teu modelo de jogo ou que não serve, ou qual é a preferência de jogador que queres para aquela posição e se o plantel tem essa qualidade naquela função. Portanto, o Palmeiras, se formos a falar em termos de preparação, está aqui e o Porto está aqui. Por causa disso mesmo que eu vos referi, se tem um treinador há 5 anos, vai fazer em outubro 5 anos, e o Anselmi chegou ao Porto há 6 meses com um Porto em reconstrução, o Porto está numa fase de reconstrução, toda a gente sabe disto. Nesse aspecto, eu tenho que atribuir o lado favorito ao Palmeiras, não pode ser de outra maneira. Para além disto, nós temos que pensar numa coisa, é que o Palmeiras tem vendido muito bem e tem comprado muito bem, ou seja, tem gasto bastante dinheiro em jogadores, coisa que não é muito normal no Campeonato Brasileiro. Ou seja, uma equipa contratar jogadores por 20, 30 milhões ou 25, são jogadores que já são jogadores muito caros para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro era aquele campeonato que vendia jogadores muito caros e contratava jogadores mais baratos, ou seja, um bocado como em Portugal, não é? Uma pessoa tenta financiar ao máximo o clube e tentar fazer o máximo de valor possível dos jogadores e não investir muito dinheiro num só jogador. Até porque, por exemplo, para um clube brasileiro vender um jogador, comprar um jogador por 25 milhões e depois vender por 60, eu acho que o Abel teve essa permissão porque já conseguiu vender vários jogadores ao Chelsea, se não estou em erro, ao Real Madrid. Então conseguiu provar que consegue vender jogadores por um valor mais alto do que 20 ou 30 milhões, como aconteceu com o Estevão, por exemplo. Vamos falar agora um pouco nem vamos já para o sistema tático, deixamos mais para a frente. Vamos falar, já falámos um pouco de cada treinador. O Anselmi é argentino, tem uma curta experiência de 4 anos como treinador principal. O Abel, só no Palmeiras, tem mais experiência como treinador do que o Anselmi na sua carreira toda, ou seja, o Abel só no Palmeiras já tem 5 anos e o Anselmi tem 4. Só por aí já vemos a diferença de experiência de um treinador. O Anselmo é o treinador argentino do Futebol Clube do Porto, costuma usar o 3-4-3 ou o 3-5-2. O Abel Ferreira utiliza o 4-2-3-1, mas quando começa a jogar, ou seja, quando isto é a defender, mais a defender, quando está com bola, transforma-se noutro sistema, e nós já vamos abordar isso mais à frente no vídeo. Vamos falar aqui um pouco dos jogadores. O guarda-redes é o Cláudio Ramos contra o Everson do Palmeiras. O Neo Pérez e o Murilo são os centrais de cada equipa. O Marcano e o Gustavo Gomes também os centrais de cada equipa. Os capitães, neste caso, visto que o Diogo Costa, sim, podemos dar aqui uma introduçãozinha. O Diogo Costa não vai jogar porque está lesionado, ou seja, quem vai jogar vai ser o Cláudio Ramos, tem muito menos experiência, tem experiência em idade, mas não tem jogado consecutivamente no Porto, então não sabemos como é que ele se vai apresentar amanhã. Já jogou em algumas finais de taças de Portugal, contra o Braga, por exemplo, mas não é aquele jogador que esteja rotinado a ser titular nos jogos importantes. E o Marcano deve ser o capitão amanhã, visto que o Diogo Costa vai estar lesionado. Portanto, estão aqui os dois capitães das duas equipas, o Gustavo Gomes do Palmeiras e o Marcano.
O João Mário aparece como ala direito no sistema 3-4-3 e o Giai aparece como lateral direito. Já vos vou explicar o que é que a função do Giai é dentro do campo. Hoje vou-me focar um pouco mais no funcionamento do Palmeiras, porque eu já tenho feito bastantes vídeos analisado como é que o Anselmi quer que a equipa jogue. E hoje vamos focar um bocadinho mais para conhecermos um pouquinho mais sobre o Palmeiras. O Francisco Moura, que atua como ala esquerdo, e o Piqueires, que atua como lateral esquerdo, mas que na verdade se transforma num ala, porque ele tem um papel muito ofensivo quando o Palmeiras tem a bola, mas já mais tarde já vamos falar mais sobre isso. O Martim Fernandes, que aparece aqui, o porquê é que eu tenho um defesa-centro com um médio defensivo? Porque, como vocês sabem, o Porto ao jogar com três centrais, não é? Um dos centrais tem que cair no médio, ou então, para fazer este jogo, era impossível pôr dois centrais contra dois centrais, alguém ia ter que calhar. O Alan Varela contra o Emiliano Martínez como os volantes da equipa, os médios defensivos, os trincos. O Fabieira e o Estevão como extremos direitos, ponta direita, como os brasileiros dizem. O Rodrigo Mora e o Facundo Torres como extremo esquerdo, avançado interior esquerdo, mais o Rodrigo Mora e o Facundo Torres também extremo esquerdo, mas é um extremo que vem para dentro e aproveita a profundidade e a largura do lateral que sobe. Esquece-me agora o nome. Gabri Veiga contra Felipe Anderson, um médio centro muito criativo que também pode jogar a médio centro ofensivo contra o Felipe Anderson, que tem jogado a meia, médio centro ofensivo. O Samu contra o Vitor Roque, um ponta de lança fixo contra um avançado centro mais móvel, procura movimentos nas costas, mas também se consegue associar. E agora passamos aqui, lá está. É isto que às vezes me revolta quando tipo, vejo pessoas a dizer o sistema 3-4-3 é muito defensivo, blá 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 blá. Se vocês virem nesta imagem, que eu fui estudar um bocadinho o Palmeiras, vi vários vídeos de análise ao Palmeiras, e vocês veem como é que o Palmeiras se comporta com bola. O lateral direito fica sempre atrás, neste momento é o Marcos Rocha nesta imagem, mas o Marcos Rocha está tocado, está lesionado, e quem tem vindo a jogar é o Giai. O Marcos Rocha fica a construir a 3 atrás, e o Piquerez, que era o lateral que eu estava a falar um bocado, o Piquerez procura muita profundidade e procura dar largura à equipa. Eu vou ser sinceros, eu não gosto muito disto, porquê? Porque tu, ao saberes que o lateral esquerdo é o único lateral que vai tentar procurar a profundidade e procurar dar largura, é muito mais fácil de tu te dares à marcação. Se tu na tua equipa, tanto o lateral esquerdo como o lateral direito, participam no jogo ofensivo da equipa, tu não consegues ler quais é que vão ser os centrais que vão construir a 3, ou seja, neste momento, neste caso, os dois centrais mais o lateral, ou se vai ser o lateral esquerdo que vai ficar e o lateral direito vai se projetar, ou se vai ser o lateral direito que vai ficar e o lateral esquerdo vai se projetar. Isso, na minha opinião, torna o jogo do Palmeiras um pouco previsível nesse aspecto de quem é que vai dar a largura no campo. É sempre o lateral esquerdo e o lateral direito fica dentro a construir. O Facundo Torres mete-se dentro porque por fora vai estar o Piqueiras a dar a largura. Então, a partir daí, na minha opinião, é mais fácil te dar à marcação, é mais fácil os teus adversários conseguirem ler o que é que tu vais fazer. Já sabem, o lateral direito vai se juntar aos centrais e eles vão construir com aqueles três. O Piquerez vai se projetar e o Facundo Torres vai se meter dentro. Então por aí é muito mais fácil de ler o adversário. Por isso que eu pessoalmente não gosto muito desta, deste aspecto tático óbvio. Ou seja, não deixa o adversário na dúvida. Tu quando fores estudar o Palmeiras, tu já sabes que o Marcos Rocha, que neste caso é o GI, vai se meter dentro a construir e que o Piquerez vai procurar a profundidade, e mais tarde já vamos falar um pouco mais sobre isso. Aqui, como é que a equipa funciona com bola, funciona um pouco como o Futebol Clube do Porto, do Anselmi. Porquê? Vocês reparem, não está um quadrado bem definido, mas é basicamente um quadrado. O Emiliano Martínez aqui de lado, o Gabri Veiga, acho que é este, acho que sim, o Richard Rios e o... esquece-me o nome, peraí. Não sei se é o Facundo Torres, não consigo perceber também por esta imagem, está bastante distorcida, mas reparem aqui, o lateral esquerdo, o Piquerez a dar a largura toda do campo, o Facundo Torres mete-se dentro, provavelmente deve ser o Facundo Torres, fica o Facundo Torres, Richard Rios, Gabri Veiga e Emiliano Martínez, e forma aqui um quadrado no meio campo, um quadrado exatamente igual ao do Porto, ou seja, eles sem bola defendem em 4-2-3-1, mas com bola ficam 3 atrás a construir de perfil, e o lateral esquerdo projeta-se, o extremo esquerdo mete-se dentro e funciona como avançado interior esquerdo, e basicamente é isso que o Palmeiras faz. E esta nuance, pelo que eu estive a perceber,
o Abel Ferreira utiliza isto do lateral esquerdo ser ofensivo, o lateral direito construir atrás, desde que chegou ao Palmeiras já há 4 anos atrás. Mais um exemplo aqui, vocês conseguem ver como é que eles defendem sem bola, não é assim, mas vocês veem como é que a equipa fica organizada se fosse no 4-2-3-1 normal, estático, mas eles defendem mais homem a homem, ou seja, vocês veem aqui o posicionamento do Gomes, em vez de ficar na linha defensiva, não, salta e não deixa o avançado centro ter espaço, mas isto na minha opinião vai ser bom para o Porto, porque a bola entra no Rodrigo Mora, vamos supor o Rodrigo Mora faz um apoio, a bola entra no Rodrigo Mora, se o Samu conseguir fazer um movimento de ruptura e entre o Murilo e o Gomes, e se de facto o Gomes saltar à pressão quando o Samu se vier associar e ele sentir isso, ok, eu venho dar apoio. O central, em vez de ficar, vem comigo. Vem comigo é porque está lá um espaço nas costas. O Samu pega, faz um movimento de ruptura, a bola entra no Mora ou no Fabieira ou no Gabri Veiga e vão tentar descobrir esse espaço entre central para o Samu poder finalizar. E basicamente é isto em termos de fotos. Agora podemos passar aqui para a borda tática e vamos ver aqui melhor o que eu vos estava a dizer agora. Vamos lá reparar. Supostamente, não é? No plano tático do Flash Score, por exemplo, eles jogam em 4-3-3 ou 4-2-3-1. Mas na realidade, não é nada disso que acontece. Quando o Palmeiras tem a bola, o que é que acontece? O Piquerez projeta-se, ok? O Facundo Torres mete-se dentro. O Vitor Roque tanto faz movimentos de ruptura como bem em apoio. E isto depois faz aqui um quadrado. Porque reparem aqui, nesta curiosidade. O Estevão joga sempre como ponta direita, ou seja, joga sempre na linha a vir para dentro, mas joga sempre na linha, precisa deste espaço aqui todo. Podemos fazer aqui, precisa deste espaço aqui todo. Para poder ter criatividade e impacto no jogo. As linhas não estão muito certas, mas vocês estão a entender. Ok? O Estevão precisa deste espaço aqui todo, porque por isso é que o lateral direito, neste caso, fica atrás e não vem aqui se meter no espaço do Estevão e o Estevão tem este espaço todo para criar e fazer o que quer no jogo. Ok? Vamos agora voltar para trás aqui um bocadito. Tal. Então o que é que acontece? O Richard Rios dá apoio, o Martínez fica aqui de perfil para dar apoio, o Veiga, se for preciso, também vem aqui e faz um movimento nas costas dos médios para dar apoio. E o que é que acontece? Eles constroem sempre com os mesmos 3 homens, ou seja, com o Gomes, o Murilo e o Giai. Ou seja, se eu fosse treinador do Porto, é muito mais fácil tu te dás à marcação. Ou seja, o Gabri Veiga encosta no Rios, o Rodrigo Mora encosta no Giai, o Samu encosta no Gomes, o Fabieira encosta no Murilo. Se for preciso, o Varela encosta no Martínez, meio defensivo com meio defensivo, e ficam aqui estes homens, não é? O João Mário encosta no Piquerez, o Martim Fernandes encosta no Facundo Torres, o Marcano encosta no Veiga e o Neuen Pérez encosta no Vitor Roque. O único problema é se o Veiga vier buscar aqui muito dentro, o Marcano tem uma opção, ou acompanha e continua a pressão homem a homem e deixa aqui um espaço nas costas, entendem? Aqui neste espaço, ou seja, deixem-me ver onde é que eu vos posso fazer isso. Aqui pode ser isto. E deixa aqui este espaço todo nas costas. E depois o Neuen Pérez tem que estar muito atento e fazer e ajustar o posicionamento, ok? Mantendo a linha de 4 se for preciso, ou de 3, não interessa. Por exemplo, se o João Mário Bico, o Piqueiras vai fazer um movimento de ruptura, mais vale vir dentro e defender de dentro para fora, do que ao contrário. Mas é muito mais fácil para o treinador do Porto estudar e ver como é que vai fazer a pressão homem a homem e como é que ele vai se dar à marcação, do que se subisse o GI às vezes e outras vezes o Piqueires, porque depois o João Mário já tinha que saber quando é que tinha que pressionar alto à beira da grande área adversária e assim o João Mário já sabe que com bola vai estar sempre aqui o Piqueires, o Martim encosta no Facundo Torres, o Neuen Pérez no Vitor Roque e assim sucessivamente. E nós assim vamos ter muito mais noção de como é que eles vão sempre construir. O que é que nós podemos dizer mais sobre isso? Que eles também têm muita fluidez ofensiva, ou seja, é aquilo que eu estava aqui a falar, que é o seguinte, ou seja, o Richard Rios, deixa-me pôr aqui o GI, o Richard Rios tanto aparece aqui como pode aparecer já mais aqui para vir buscar a bola e depois conduzi-la e aparecer da direita, que é onde ele costuma ter muito impacto no Palmeiras. Este movimento do Veiga também pode, lá está, com o Facundo Torres já vir dentro,
O que pode acontecer aqui é que estes dois jogadores têm muita fluidez, ou seja, podem haver muitas trocas. O Vitor Roque, se vier em apoio, o Facundo Torres pode fazer um movimento de ruptura. E isto aqui é como é que eu ia dizer, um conceito tático que o Anselmi também utiliza muito, que é no ataque, quando for agora o caso do Porto, vamos voltar atrás, então vamos agora voltar a defender. O que é que vai acontecer? O Piqueires volta, defendem em estrutura em 4-2-3-1 fechadinho, com dois volantes, dois médios defensivos, dois trinhos, como quiserem chamar, o ponta, não é? O extremo esquerdo, e o número 10, o Camo, o meia, é igual. E o que é que acontece? Onde é que está o Martim? Começa por dentro, tal. E depois, o que é que acontece no sistema do Porto? Se o Porto atacar em 3-4-3, porque é que eu achei que o Porto, eu acho que o Porto este jogo vai pressionar com 3 na frente, porque eles constroem a 3, se eles constroem a 3, faz mais sentido o Porto pressionar num 3-4-3, porque vai estar homem a homem com os centrais e não vai dar espaço aos centrais para conseguirem decidir o jogo. E os centrais, se não tiverem espaço para jogar em condições, vão ter muito mais dificuldade, vão perder muita mais bola. Outra coisa que eu acho muito má numa equipa é tanto o Murilo como o Gomes são centrais destros, pé direito. O Anselmi ia saber isso, porque eu sei que o Anselmi trabalha isso. O que é que acontece? O Fabieira, a bola, onde é que está a bola, não é? Vamos pôr aqui a bola no Murilo. O Fabieira, se vier pressionar por dentro, vai obrigá-lo a puxar para o pé esquerdo. Se o João Mário estiver concentrado no jogo, o Alano Varela concentrado no jogo, o Gabriel Veiga, o Martim Fernandes, vai chegar um momento que o Murilo vai ser obrigado a jogar para o pé esquerdo, certo? Se ele for jogar obrigado, que não é o pé preferencial dele e é um central, o que pode acontecer é que nós vamos forçar o Murilo a cometer um erro. O Fábio, ao vir pressionar, em vez de vir, porquê? Se ele vier a pressionar de dentro para fora, não é? Está-lhe a dar o espaço todo para ele jogar no pé preferencial. A pressionar por dentro, ele obriga o Murilo a vir jogar para o pé esquerdo e aí vai-lhe criar muitas dificuldades. Porque se o Porto, mais uma vez, estiver concentrado e estiver a fazer a pressão homem a homem, como deve de ser, o Facundo Torres não vai ter espaço, o Martínez não vai ter espaço, o Piquerez não vai ter espaço. Se o Piquerez arrancar aqui, o João Mário tem que acompanhar. Porquê? Porque depois o Murilo vai ser obrigado a decidir com o seu pé mais fraco. E aqui, neste preciso momento, o Porto pode encontrar um espaço de ferir o Palmeiras. Ok? É que é muito simples assim, porque se o Murilo aqui falha um passe, porque vamos puxá-lo para o pé esquerdo e todos os apoios vão estar preenchidos, o Murilo aqui, ao falhar o passe de pé esquerdo, o Porto ao recuperar a bola numa zona alta, como vai fazer, o Samu aqui depois é muito perigoso. A bola entrando aqui no Samu é golo logo. Eu acho que aqui o Porto pode ferir. Onde é que o Porto pode ferir mais o Palmeiras? Sabendo que o lateral esquerdo é um ala esquerdo e é o único que se projeta, dá largura e dá profundidade ao Palmeiras, o lateral direito fica sempre dentro e constroem sempre os mesmos três, ou seja, não é o médio que muda, não é o lateral que muda, é sempre o mesmo lateral que se junta aos centrais. E o facto de jogarem com dois centrais destros quer dizer que do lado esquerdo da zaga, como dizem os brasileiros, ou da defesa, como nós dizemos, eles vão estar completamente castrados. Se nós conseguimos obrigar, se o Samu, por exemplo, a pressionar, conseguir pressionar e deixar o homem, o Murilo, a sair com o pé mais fraco, vai obrigar o central do Palmeiras a cometer um erro. E nós aí, se capitalizarmos, podemos ter algum impacto. Em termos táticos, basicamente é isto. Ofensivamente são as duas equipas fluídas, há muitas trocas de posição, o Richard Rios tanto aparece como apoio interior como aparece na direita, estilo mesala, e transporta muita bola, um médio com um perfil físico, raçudo, o Porto até teve interessado. Outra coisa que se falou pouco e que pode ajudar o Futebol Clube do Porto neste jogo, na minha opinião, é o facto deles todos terem jogado, todos não, mas 4 jogadores, o Richard Rios, agora não sei de cor, eu vi há bocado, mas 4 jogadores de Palmeiras foram à seleção, foram 6 convocados, mas 4 deles jogaram. E um deles fez 180 minutos e o Rios também fez quase 180 minutos. Ainda agora no jogo contra a Argentina jogou os 90 minutos e correu para trás e para a frente, para trás e para a frente. Ou seja, viagens com a seleção, não tiveram a treinar com o Palmeiras antes do Mundial. Viagens da seleção, e são viagens cansativas, longínquas. O que é que acontece? Os jogadores vão estar mais desgastados. Se o Porto conseguir estar equilibrado e até fazer um golo nos primeiros 60 minutos, eles não vão ter pernas na segunda parte, se jogarem os titulares normais e só se depois entrar um substituto que tenha a mesma qualidade e acrescente,
Agora, em termos dos 11 titulares, nós vamos sentir uma quebra, tanto no Richard Rios como nos outros internacionais que o Palmeiras tem. Ou seja, esses dois momentos do jogo podem vir a ser muito, muito importantes para que o Porto consiga estancar tanto o perigo do Palmeiras como até capitalizar em cima de erros. Se nós soubermos que o Richard Rios está cansado, não é? Nós vamos pôr a bola a circular, a bola a circular, a bola a circular. Se tivermos uma posse fluida, como às vezes acontece, não sempre, e se for uma coisa até consistente, o Richard Rios vai chegar à segunda parte e não vai aguentar mais. E nós aí vamos poder feri-los com mais eficácia, na minha opinião. Ou seja, se vocês me perguntarem assim, então Marquinhos, o que é que tu achas do resultado do jogo? Eu acho que pode vir a ser um empate, para muita tristeza de muita gente, porque nem o Porto está numa grande forma e eu também não considero o campeonato português pior que o brasileiro, sou muito sincero. Pá, podem vir aqui, é muito difícil ganhar o Brasileirão, que há muitas equipas parecidas, sem dúvida. Mas em Portugal joga-se a Champions League, lá joga-se a Taça Libertadores. Numa competição é a melhor do mundo, a outra não é a melhor do mundo. Na Europa é o melhor futebol do mundo. Isto não há pompa malucos, é a realidade. Na Europa é o melhor futebol do mundo. No Brasil existe muito jogador tecnicista, muito jogador habilidoso. Mas a verdade é que se o Brasileirão, pronto, a Liga Brasileira, começou a contratar treinadores portugueses, por algum motivo foi, para acrescentar um bocado o aspecto tático ao seu jogo, não é? Porque até lá era muito fraco taticamente o jogo e não é assim muito intenso defensivamente. Vocês que veem o Portugal de fora, não é? Jogam que Portugal, eu li por aí alguns, Portugal era comparado à Liga da Bolívia, à Liga. Mas vocês acham que a vossa Liga é a Premier League? É isso que estão-me a dizer? É que o Porto vende jogadores para a Premier League, para o City, e são jogadores, não é 17 anos, são jogadores que pegam a titular. Entendem? O Porto pode estar num mau momento de forma, pode estar numa fase de reconstrução, mas vai ser um jogo durinho, durinho. E se o Palmeiras entrar a pensar que o Porto, que está fraco e que está num momento de reconstrução e que está débil, pode vir a ter muitas dificuldades no jogo da manhã. Agora, tudo depende da maneira como o Palmeiras encara o jogo, se encara com seriedade e encara como um jogo muito difícil, aí eu acredito que até pode ter uma chance de ganhar. Agora, tudo tem a ver com a mentalidade dos jogadores. Os jogadores acharem. Eu ainda no outro dia vi um médio do Palmeiras a perguntar quem é que era o Eustáquio, um completo desrespeito ao jogador. Então o ambiente nesta antevisão está muito pegado, está a pegar fogo e eu estou ansioso para que o jogo comece, para a gente ver o jogo todos juntos e olha, quem ganha o melhor, que o futebol é mesmo assim, a bola é redonda e muitas das vezes as equipas que estão em reconstrução, as equipas que estão mal, são as equipas que às vezes dão a volta por cima. As coisas no futebol, é por isso que o futebol é bonito, são imprevisíveis, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Por mais que uma pessoa faça uma análise, tente ver todos os tipos de detalhes do jogo, na minha opinião é assim, o futebol é imprevisível e é isso que todos que nos faz gostar do futebol. Forte abraço pessoal, mais uma vez deem subscreve, partilhem o canal com os amigos, estamos quase a chegar aos 1000, já aos 1000, isto nem parece verdade, aos 1000 subscritores. Comentem, deixem a vossa opinião, digam o que é que acham. Eu, por exemplo, acho que o Gabri Veiga vai jogar a titular porque é o único médio que consegue passar para a frente, só não numa situação de ele estar com baixa intensidade física e o treinador não vai metê-lo por causa disso. Mas, na minha opinião, ele tem que jogar. Forte abraço e fiquem bem.